Louvo a Deus pela vida de vocês, meus irmãos. Que a paz de Cristo reine sobre a sua vida, amém? Que alegria é poder compartilhar uma porção da palavra de Deus, ter esse tempo para nós meditarmos na palavra, aprendermos juntos aquilo que o Senhor deseja falar ao meu coração e ao seu coração, amém? O nosso tempo, ele é escasso, já está contando ali um cronômetro, indicando que nós precisamos ser práticos e objetivos, mas aquilo que Deus reservou para fazer e falar, Ele vai fazer, amém? Antes eu vou convidar você a baixar sua cabeça. Nós vamos entregar ao Senhor, porque eu de mim não tenho nada, o que eu tenho vem dEle, é para Ele todas as coisas. Pai, nós queremos, Deus, mais uma vez buscar a Tua presença, buscar o Senhor, e nesta mensagem, Senhor Deus, nós queremos pedir, Pai, que venha conduzir tudo aquilo que nós iremos falar, porque não somos nós não temos nada, Senhor. Realmente, Jesus, o que nós temos é o que provém, que vem do céu, e tem um propósito único de alcançar corações nesta noite. A Tua palavra, ela é maravilhosa, ela é viva, ela atinge os nossos corações e nos renova. Esse é o nosso desejo, Senhor Deus, que aqui possamos ser renovados. Já fomos, Pai, com muitos louvores e, acima de tudo, com muitos testemunhos, que são, na verdade, Deus, como um combustível que serve para nos fortalecer, e a Tua palavra para nos sustentar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Quem está fazendo a leitura anual da Bíblia diz eu. Eita glória. Quem está fazendo a leitura anual da Bíblia diz eu. Se você não começou, você perdeu, claro. Maravilhoso esse programa, ler a Bíblia todos os dias, um cadinho, como diz o pessoal lá de Minas, ler um pedacinho da palavra de Deus diariamente. Aí você poderia até encher o seu peito, né? Eu sempre tenho que fazer essa propaganda. Você vai dizer assim, como já começou, então fica para o ano que vem. E aí que eu digo, só que não. Você pode, ao final deste culto, é só um panfletinho para você marcar os textos bíblicos que você está lendo, né? Então, se você pegar hoje esse texto bíblico, hoje é dia 27, amanhã será dia 28, e aí eu lembro que eu e a Fran temos um compromisso de visitar o oftalmo, né, Fran? Só pela graça do Cordeiro. Amanhã, 28, a gente já vira aqui para cima, e nós estaremos lendo 2 Samuel 22 e Atos, último capítulo de Atos. A história do naufrágio, Atos capítulo 28. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode começar amanhã e terminar no dia 26 do outro ano. Que bênção! E aí com isso você fecha o programa. Eduardo, tem vantagem fazer a leitura anual da Bíblia? E como? Deus, Ele fala conosco de diversas maneiras. E uma delas e a melhor delas é através da sua palavra. Amém? Então, se você, irmão, não tem o hábito, não está conseguindo, faça um esforço, se esforce para você conseguir iniciar com o programa da leitura anual. Então eu disse que dá ainda tempo para você. Então, se lá na tua casa você é aquele que geralmente é um pouco mais acanhado, às vezes o seu cônjuge é mais proativo, você é mais reativo, deixa ele conduzir, deixa ele te movimentar e você começa a fazer a leitura. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Para quem entendeu e quiser pegar, então, ao sair da igreja, lá no balcão de atendimento, você vai encontrar esse material. E se você não encontrar lá, entrando no auditório da igreja, nas duas laterais, tanto à direita e à esquerda, também tem esse material para você pegar e começar. E tem um detalhe, tem até grupo de WhatsApp, que todos os dias tem um irmão que compartilha
uma porção da palavra, trazendo uma mensagem de incentivo para todos. Amanhã vai ser a Samira, que vai inaugurar uma semana, lembrando os irmãos, encorajando os irmãos. Amém? Você não estava lendo e agora vai, quem sabe, começar, vai pensar com amor e carinho. Tem alguém aí? Oh, glória, glória, que bênção! O Senhor vai abençoar você. Mas e se eu fraquejar? Se você fraquejar, meu irmão, sabe o que você faz? Levanta e tenta de novo. Não desista, porque é vida. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, já diz o Salmo 119. Então é importante para o nosso dia a dia. Eu não tinha condições de iniciar nada sem antes falar deste tema. Nós temos poucos minutos, mas precisamos. Jefferson, vamos fazer um teste? Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. E deu certo. Que bênção, que bênção. Ó, conseguiu, pegou daqui, é glória. Meus irmãos, e lendo a palavra de Deus, eu fui tocado alguns dias atrás para falar lendo a palavra de Deus, nós estamos lendo ainda a 2 Samuel, mas lendo a palavra de Deus, eu fui tocado alguns dias atrás sobre um tema muito importante. Inclusive eu compartilhei agora recentemente, numa oportunidade que eu tive lá na Unipar, e quando eu recebi esse convite, eu falei, é isso que nós queremos para esta oportunidade, compartilhar esse tema que é vivo. E aí o tema diz assim: luz cortando as sombras, como desconstruir a paralisia do medo e assumir o seu lugar de propósito. Nós queremos falar hoje sobre o medo. Nós precisamos falar desse tema, nós queremos falar sobre o medo. E para começar a falar sobre o medo, eu quero fazer aqui, lançar para vocês algumas reflexões, algumas perguntas. Se você não está conseguindo enxergar daí, eu enxergo daqui e eu falo para você. Muitas vezes você se pega pensando assim: será que eu consigo? Ou então às vezes você se pega pensando: será que eu posso? Não, eu não posso. Ou você também diz: eu desisto, eu não levo jeito. E por fim, como será o meu amanhã? Como será se eu não estiver mais aqui? Como será o cuidado dos meus filhos? Como que vai ficar minha esposa? Como que vai ficar meu esposo? Quem vai cuidar da fulana? Quem vai cuidar do ciclano? Como é que eu posso fazer as coisas se eu não estiver mais aqui? Então, meus irmãos, a verdade, ela é clara. Existe em nós uma sensação de incapacidade e desespero que surge mediante a muitas pressões intensas. E é óbvio que muitas vezes a nossa vontade é de recuar. Temos sim vontade de recuar. Temos sim vontade de desistir. Temos sim vontade de fraquejar. Temos sim. Isso tem nome. E o nome disso é medo. O medo é um tema que avança de tempos em tempos, de ano em ano, de dia após dia, de mês após mês, de séculos a séculos. Ele é tratado em todas as esferas, em todas as circunstâncias, em todas as classes sociais. É algo que nós estamos sempre falando dele. É um sentimento, e eu coloquei aqui, universal, explorado na medicina, na teologia, na música, na literatura, no cinema. Todo mundo gosta de falar do tal de medo. Você quer ver uma prova disso? Na música, você já cantou, e você canta às vezes. Quem tem filho pequeno, às vezes canta, né? Às vezes na hora de você fazer seu filho dormir, todas as músicas da igreja somem. Você pega a sua criança no colo, não é verdade? Tem
gente do louvor, você pega a sua criança no colo, você que é pai, você que é avô, e aí você começa para cá, começa para lá e some, e sabe o que vem na sua mente? Boi, 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 boi da cara preta, pegue esse menino que tem medo de careta. E você está cantando música de medo para fazer seu filho dormir. E olha que eu nem fui para o Sapo Cururu. A música fala de medo. Se você for para a música popular brasileira, é uma inundação de cantores que trazem filmes que abordam o medo. Existe um estilo, inclusive, que é o terror, que é justamente para despertar em você o medo. Eu, há muito tempo atrás, inclusive, gostava até de assistir de vez em quando um filme de terror. Depois, um dia, Jesus falou assim para mim: você está de brincadeira? Você está assistindo essas porcarias aí que ficam invocando coisas que são totalmente contrário à luz? E eu abri os meus olhos, né, Fran? E aí nós, paramos. Hoje não faz mais parte da minha vida, mas o fato é que existe um estilo de filme que aborda o medo nas pessoas. Quantos livros, existem profissões que ajudam as pessoas a vencer o medo. Você chega lá, senta naquela cadeira confortável, que tem um nome que agora eu não lembro, divã. E aí você vai contando os teus medos. Então o medo faz parte da nossa vida. E a Bíblia, ela também não deixa de fora tantas situações falando de medo. E para finalizar, eu até trouxe aqui a cultura pop, por exemplo, que é a parte que eu gosto também de vez em quando. Olha aí, traz alguns filmes e alguns heróis que falam do medo. Da Marvel, Matt Murdock, o Demolidor. O Lanterna Verde, que diz assim, no dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Todo aquele que venera o mal há de penar, quando o poder de um Lanterna Verde enfrentar. Isso é para quem já assistiu, para quem tem filho, né? Tem o Batman que não tem medo. Então o medo está em todos os lugares, mas a Bíblia fala também de medo. No Velho Testamento, tem muitos casos. Nós vemos o próprio Moisés, quando Deus falou com ele, lá no Monte Sinai, lá na sarça, lá no Monte Horebe, na sarça, e Deus disse que ele libertaria o povo do Egito. Ele ficou com medo de falar com o povo, ele ficou com medo de falar com o faraó, ele ficou com medo de tirar o povo do Egito, ele tinha medo de tudo. Depois o próprio Josué foi o seu sucessor. Tem de forma muito clara um texto de Josué capítulo 1 verso 6, que diz: Josué, tenha coragem, tenha força e coragem, portanto, não tenha medo, Josué. E eu escolhi esse texto, ou este capítulo de 1 Samuel, para falar um pouco sobre medo. Claro, como é que eu poderia esquecer? No Novo Testamento, nós vemos também os discípulos no barco. O texto de Marcos diz que eles estavam no barco, e o barco começou com uma grande tempestade, e a tempestade gerou medo nos discípulos, e eles foram acordar Jesus. O apóstolo Pedro teve medo depois que levaram Jesus capturado, e ele, através do medo, traiu Jesus. E em tantos outros. Mas eu escolhi um personagem que você talvez não goste muito dele, e você não seja nem muito fã de falar sobre ele. Mas mesmo ele sendo desta forma, nós iremos aprender alguns princípios com este homem, e entenderemos o que nós não podemos fazer. O texto que eu escolhi é o texto de 1 Samuel, no capítulo 10. Se você que está com a sua Bíblia,
Abra, se você está com o aplicativo da Bíblia, você pode abrir. Se você abrir o outro, o seu celular vai travar. Entendeu? Pode ser que alguns peguem fogo, então eu já vou avisando. Abra o seu aplicativo do celular da Bíblia, se você quiser acompanhar o texto de 1 Samuel capítulo 10. E aí nós queremos dizer a você, se você acha que a pressão está alta para você, imagine inaugurar uma monarquia. Saul foi o primeiro rei instituído por Deus, mesmo a contragosto, mas Deus o colocou para conduzir o seu povo, o povo de Israel. E eu escrevi aqui, Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido a dedo durante a transição dos juízes para reis. Ele tinha tudo, menos coragem de assumir. Saul foi o primeiro, até então, o primeiro rei. Antes de Saul, o último juiz foi Samuel. E ele sendo juiz, era um período teocrático, ou seja, Deus mandava e os juízes obedeciam e faziam o que Deus mandava. Aí então o povo começou a girar o nariz para este formato de governo. E disse a Samuel: precisamos de um rei. Ora, se os povos da minha direita têm rei, se os povos que habitam à minha esquerda possuem rei e reinado, se os povos que estão à nossa frente têm reinado, por que só nós não temos? E outra coisa, Samuel, os teus filhos estão com nada, os teus filhos estão fazendo coisas erradas e você não está cuidando. Essa era a conversa do povo de Israel para Samuel, argumentando a necessidade de se instituir o primeiro reinado. Então, a Bíblia diz que Samuel, ouvindo isso, se posicionou, foi conversar com Deus e começou a orar e lamentava: Deus, o povo está pedindo por um rei, e eu gostaria de pegar cada um e esbofeteá-los, porque é brincadeira uma coisa dessa, mas... E aí Deus fala assim: Samuel, fique tranquilo, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Sou eu, Samuel, então nós daremos um rei. Eu estou dando uma introdução para contar um pouco deste trajeto. E em 1 Samuel, no capítulo de número 10, nós temos exatamente como tudo aconteceu. Saul era um descendente da linhagem de Benjamim, da tribo de Benjamim. Era um benjamita, seu pai chamava Quis, era um homem abastado, rico, e tinha muitos animais e jumentas. E um dia, algumas jumentas de seu pai se extraviaram no deserto. E então seu pai disse: meu filho Saul, procure as jumentas, leve um auxiliar contigo e me ache essas jumentas que se perderam. Então Saul foi para o deserto com este auxiliar procurando pelas jumentas. E em contrapartida, e ao mesmo tempo, Samuel, em uma outra cidade, já sabia que Deus daria àquele povo um rei. E Saul continuou procurando estas tais jumentas e não achava, até que de repente o seu auxiliar disse: olha, lá está a cidade, e naquela cidade há um vidente. Eu acho que ele pode nos ajudar a encontrar essas jumentas. Vamos levar, eu tenho um pouco de prata, vamos dar a prata para ele e ele vai nos ajudar. E então Saul e esse auxiliar entraram na cidade, pararam no posto Piranga e perguntaram: aonde está o profeta? E responderam: está logo ali, está bem perto, olha, ele está saindo. Engataram a primeira e foram atrás do profeta. E chegando ao profeta, Deus diz a Samuel: eis aí quem você ungirá como rei de Israel. Então as duas histórias se unificaram neste ponto.
E eu estou contando um pouco da história para chegar no ponto mais importante, para fazer com que você também se conecte comigo. E o tempo foi passando e Samuel disse: Saul, você dormirá comigo, eu darei um banquete hoje à noite, um jantar, e amanhã você vai poder ir embora. A propósito, as jumentas do seu pai já foram encontradas. Fique tranquilo, não se preocupe com isso. Então eles ficaram à noite, jantaram, foi aquela coisa boa. Então aqui está todo o trajeto, a busca pelas jumentas. Aí então, quando no outro dia Saul se arruma para ir embora, Samuel diz: fale para o seu auxiliar indo um pouquinho mais adiante, eu quero ter um dedinho de prosa com você. Quando ele fica, Samuel olha para Saul e diz: Saul, você será o rei de Israel. Claro que ele deve ter usado toda uma pedagogia especial como um juiz. Ele diz a Bíblia que ele encheu um chifre de óleo e ali mesmo colocou Saul de joelhos e ungiu a Saul como rei. E disse: daqui 7 dias nós faremos um festão em Mispá, e lá nós anunciaremos para todo o povo de Israel que você será o primeiro rei deste povo. E como prova disso, haverá profecias, e você também profetizará. E tudo conforme Samuel falou, aconteceu. Chegou o dia dele ser anunciado como rei de Israel. E então todas as 12 tribos estavam reunidas. Era aquela festa, do lado de lá os benjamitas, do lado de cá os filhos de Judá, e do lado de lá e vai os de Gade e de Asser, e estava aquele povo, e Samuel não tinha um microfone como o meu, reúne a todos e chama a atenção de todos. E aí que nós iremos para o texto da palavra de Deus, que diz assim, capítulo 10, verso 20: tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, ele gritou: a de Benjamim foi escolhida. Levantou-se a tribo de Benjamim. Verso 21, 1 Samuel capítulo 10, verso 21. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi o escolhido. Matri, Matri, e o povo estava feliz. Finalmente há o anúncio oficial. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Cadê esse homem? Quando, porém, Samuel anuncia: é Saul, e a turma: Saul? Saul? Cadê Saul? Saul, cadê esse homem? Onde está Saul? Escondido no meio da bagagem. É o que a Bíblia diz. Porém procuraram, e ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor. E além disso, perguntaram: Saul já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram, verso 23, e o tiraram de lá. Quando ficou de pé no meio do povo, e aí daqui a pouco eu continuo lendo, ele estava escondido no meio da bagagem. Algumas traduções diz sala de entulhos, sala de... Todo mundo tem uma sala de bagagem, um quartinho da bagagem, um quartinho das vassouras, um lugarzinho que você vai escondendo as coisas, sabe? Quando acontece de você receber uma mensagem dizendo assim, ó: estou indo na sua casa, e
e você olha para as coisas na sua casa e vê que está tudo desorganizado, e que tua sala está daquele jeito, tua cozinha está pior assim, aí você corre, pega tudo e leva no quartinho da bagagem. Todo mundo tem um lugarzinho desse. Todo mundo tem, e depois que vão embora as visitas, aí você abre a porta e cai tudo em cima de você, mas pelo menos durante aquele momento as coisas estavam em ordem. E foi lá que Saul se escondeu. Então eu escrevi aqui: apesar das revelações, do azeite que foi derramado sobre a cabeça dele, e do chamado de Deus, o medo travou o primeiro rei de Israel. O cantinho das vassouras pareceu mais seguro do que o trono. Qual é a bagagem onde você se esconde quando a vida exige que você assuma a coroa? Assumir a coroa aqui nesse contexto é, de fato, um posicionamento em todas as áreas. Mais do que nunca, nós como cristãos, muitas vezes somos levados para o quartinho da bagunça, ou o quartinho da bagagem. Às vezes, meus irmãos, nós deixamos até um corredor preparado, um carreirinho, como diz o outro, ajeitado, para correr para o quartinho da bagagem, todas as vezes que o medo bate a nossa porta. Todas as vezes que nós temos que enfrentar alguma coisa, e fecho a porta, e espero a responsabilidade passar, espero as oportunidades passarem. Hoje o Senhor está dizendo: ei, estão consultando o Senhor por você. Cadê o fulano? Cadê? Eu não posso nem usar o exemplo. Cadê o João? Ele está aqui, né? Cadê o fulano? Cadê o ciclano? Deus está te chamando. Deus está te convocando. Deus está requerendo que você assuma o seu posicionamento e coloque a sua coroa, e que faça aquilo que você precisa fazer, seja em qualquer área da sua vida, seja em qualquer circunstância. Olha, a Bíblia continua dizendo que depois que acharam a Saul, olha só, verso 23, correram e tiraram de lá. Quando ficou de pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém no meio de todo o povo. Então todos gritavam: viva o rei! E você se esconde no quartinho da bagagem, sabendo que não há ninguém igual você. Aqui nós comemoramos o aniversário dos nossos irmãos aqui da igreja, os que trabalham aqui, e a gente tem um memezinho, né? Que começa a cantar: você é um espelho. Não é verdade, pastor Renatinho? A Alessandra sabe disso. Todo aniversário canta parabéns e canta: você é um espelho. E eu vou pegar esse meme e vou jogar para você hoje. Você é um espelho, afinal de contas, você reflete a imagem do Senhor. E está se escondendo, está com medo, como Saul. Olha aqui que escrevemos sobre ele: estatura, o mais altos de todos, sobressaía dos ombros para cima. E é a Bíblia que está falando isso. Status e vocação, jovem, herdeiro, rico, escolhido e ungido por Deus. É de você que nós estamos falando hoje. Realidade interna, diagnóstico completamente paralisado do medo. Então você já sabe que você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, que você é filho do Deus Altíssimo,
co-herdeiro com Cristo. E o texto de Pedro diz que nós somos uma geração eleita, temos um sacerdócio real, e mesmo assim, sabendo que fomos escolhidos, que o Senhor Jesus derramou seu sangue por nós, quando o medo vem, nós fechamos a porta, e depois falamos assim: já foram embora? Já foi a oportunidade? Nós precisamos aprender com Saul. E existem alguns pontos que eu quero destacar sobre este episódio, que vai te ajudar. Aqui eu tenho 3 conexões, que eu quero rapidamente falar para você, que vão contribuir para que você possa vencer o medo. O medo não desaparece por um acaso. Ele é desconstruído quando ativamos. É bonito, né? Até moda falar ativar, né, pastor Renatinho? Quando ativamos 3 pilares de sustentação. Então nós temos 3 pilares que vão nos ajudar. Pilar número 1, você não está só. E a Bíblia nesse episódio dá 2 exemplos fantásticos sobre a vida de Saul, que você precisa guardar e viver e praticar. O primeiro ato é que Saul não estava só. Em primeiro momento, quando ele sai da casa do seu pai para procurar as jumentas, a Bíblia diz que ele foi com um capanga, com um auxiliar, com Aspone, foi com mais alguém junto com ele. E essa pessoa o auxiliava nos principais momentos de decisão. Em primeiro lugar, estando do lado dele, porque eles estavam caminhando no deserto há vários dias. E quando houve a ideia de procurar o vidente ou o profeta, não foi de Saul a sugestão, foi do amigo. Olha, naquela cidade existe um profeta que pode te ajudar, Saul, a encontrar as jumentas. Em um segundo momento, Saul disse: e agora? Mas para falar com o profeta, eu não posso ir de mãos vazias, eu tenho que ter alguma coisa, eu tenho que ter um presente. E mais uma vez o amigo, puxou da carteira e falou assim: eu tenho o Pix do Samuel, fica tranquilo. Eu tenho um pouquinho de prata, aqui 20 gramas, e vai dar para nós entregarmos como um presente para Samuel. Veja a importância de não estar só para vencer o medo. Quando Samuel se esconde, a Bíblia diz, ele está escondido no meio da bagagem. A Bíblia diz: correram e o tiraram de lá. Não foi sozinho, por uma livre e espontânea vontade, que Samuel, ao ouvir buscar pelo seu nome, abriu a porta e disse assim: opa, eu estou aqui. A Bíblia é enfática em destacar que correram. Portanto, é importante que para nós vencermos a situação de medo, nós não podemos andar só. E é o que mais se fala hoje. Cuida da tua vida, cuida do teu nariz, você não tem que dar satisfação para ninguém, você é só você em primeiro lugar, em segundo lugar você, em terceiro lugar você, e em último lugar é você de novo. O que mais se ensina, o que mais se fala, o que mais se propaga nas redes sociais, na mídia de um modo geral, é que nós precisamos conquistar o nosso, o meu, o seu, o teu. E aqui nós estamos vendo que foram outras pessoas que buscaram. E aí nós temos a regra da dobra, está aqui, ó. É melhor serem 2 do que 1. E esse texto aqui de Amós 3:3? Fala inclusive sobre companheiros, exige caminhar em acordo. Andarão 2 juntos se não estiverem em acordo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos para vencer o medo é: não esteja só.
Talvez esse medo esteja te assombrando, porque você não compartilha com ninguém. Está guardado há tantas chaves dentro do seu coração e você reluta em não compartilhar. Hashtag fica a dica 30 semanas. Se você tem dificuldade, procure. Hashtag fica a dica o grupo de avivamento. É importante você entender que a solidão, ela é companheira do medo. Elas estão sempre juntas. E esta solidão não é aquela solidão como um ermitão que se esconde nos altos montes e tem apenas um cachorrinho como uma pessoa ou como um companheiro. Às vezes você está rodeado de pessoas, mas está como Saul, só e com medo. Então, a reflexão para você é: saia deste isolamento. Não fique mais sozinho. Compartilhe, porque a Bíblia diz que se você confessar o seu pecado e deixar, e para confessar, você vai confessar a alguém. Confesse a Deus, mas você pode confessar a alguém. E este alguém é alguém de confiança. Segundo pilar que nós aprendemos com essa história de Saul nesta noite, estou voltando aqui, isso é para a minha vida, hein? Cancele a sua baixa autoestima. O medo e a baixa autoestima são irmãos inseparáveis. Medo é uma família grande, meus irmãos. Medo tem um irmão chamado solidão, que tem um primo chamado baixa autoestima. Então, o medo faz de você crescer essa baixa autoestima. Eu não posso ser rei de Israel. Ele foi ungido como rei, mas chegou na hora, ele se trancou na sala de bagagem. Eu não tenho capacidade de assumir o reinado tão grande. Então, o medo gera esta condição. E você precisa entender que você tem condições de vencer, sim. E é por isso que Filipenses 4:8 diz para nós que quanto mais você pensar nas coisas do alto, quanto mais você pensar nas coisas de Deus, quanto mais você permitir que a sua mente esteja pensando naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é de boa fama, pense nessas coisas. E eu escrevi aqui, vamos para frente, vamos meter marcha. Não fique parado. Não fique se acovardando, permitindo esta condição de avaliar e dizer assim: eu não posso, eu não consigo, não é para mim. Isso é um elemento da presença do medo nas nossas vidas. E o terceiro, é claro, não poderia ser diferente. O terceiro pilar é óbvio. Confie no autor do chamado. Glória a Deus. Amém? Confie no autor do chamado. Quando Saul, aleluia, eu tenho que ler, eu preciso ler. Quando Saul se despediu de Samuel, olha o que a Bíblia diz. Quando se virou, 1 Samuel 10:9, glória a Deus. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos, aleluia, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. O medo só passa a ser controlado quando nos submetemos ao cuidado e o amor de quem nos escolheu. Saul foi escolhido, e o fato claro é que quando ele foi escolhido, a presença de Deus passou a agir e habitar
na vida dele. E o próprio verso 6 do mesmo capítulo 10 diz: o Espírito do Senhor se apossará de você. Então aqui, meu irmão, é uma evidência claríssima de que Deus é o terceiro pilar. A presença dele na vida, nas nossas vidas, é o terceiro pilar fundamental para você vencer o medo. Seja o medo apresentado através de um trauma, seja o medo apresentado através de tantas coisas, a presença dele, aleluia, a presença dele muda a história. E essa presença está aqui, ó. Olha que texto maravilhoso que eu quero compartilhar com você. 1 João 4,18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E este amor que eu estou falando, não é um amor que nós apenas temos baseado em circunstâncias, baseado em algumas condicionais, baseado em alguns fatores, baseado numa troca, se eu te der, você me dá, e aí nós vamos ter juntos. Não, eu anotei aqui que este verdadeiro amor é um amor ágape, incondicional. E este verdadeiro amor não pode ser vivido na teoria, precisa ser vivido na prática. Eu aqui posso fazer, um galo na minha língua, de tanto falar de amor. Mas se você não viver na prática, com o próximo, e aí é o próprio Jesus quem falou, não fui eu, nada adiantará, o medo não será eliminado da sua vida. Então agora você sabe que para vencer o amor, ou vencer o medo, é necessário não andar só, mas juntos, vencer a baixa autoestima e confiar no Senhor Deus. E saber que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E para viver esse amor verdadeiramente, não é possível viver na teoria, mas sim na prática. E qual é a prática? Qual é? Perguntaram para Jesus. Jesus, e daí? Como é que funciona a coisa então? Como é que é essa prática de amor? Aí ele falou assim, deixa para mim. Presta atenção, Mateus 22. Jesus disse, em primeiro lugar, não é, João? Em primeiro lugar, você precisa amar a Deus bem, sobre todas as coisas. Mas não é somente isso. É amar a Deus, é de toda a alma, de todo entendimento, de todo o corpo. Aí então, esse é o primeiro amor. E tem mais, ele disse, semelhante a isso, também você precisa amar o próximo como a si mesmo. Então, dentro desse contexto, Jesus dá para nós a instrução do como nós podemos viver e ter a presença dele em nossas vidas. A tabela diagnóstica do medo versus propósito está aqui, ó. A voz do medo diz para você que você vai enfrentar sozinho. Do propósito diz que tem que andar em acordo. A proposta do medo diz que você não está preparado. E a proposta do propósito diz foque nos pensamentos nobres. A proposta do medo diz você será punido se errar. E a proposta do propósito com Deus diz o perfeito amor expulsa sim toda esta insegurança e esse medo. E para nós finalizarmos, realmente é sim o melhor remédio. O melhor remédio para curar qualquer paralisia é o amor incondicional de Deus. O sacrifício único de Jesus é entregar a sua própria vida, entregar a sua própria vontade. Ele eliminou a suposição de castigo e reabriu o nosso relacionamento com o Pai. A cruz pesa mais do que a sua ansiedade. E eu finalizo
E vou chamar a banda para subir, por gentileza. Esse amor é tão grande. Esse amor é tão grande que há uma promessa que hoje você talvez tenha esquecido. E essa promessa diz assim, ó, olha, não fique com medo, não fique abalado, não fique com o coração perturbado. E por isso a Bíblia diz, não turbe o vosso coração. Escuta bem, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não teria dito a você, eu vou preparar lá lugar e virei outra vez, e então eu vos levarei. E assim é a maior prova de amor. É desse amor que nós estamos falando. Nós vamos louvar a Deus com uma canção. Enquanto isso, você vai falar com o Senhor Jesus, dizendo, Senhor, eu preciso vencer esse medo de uma vez por todas. Eu preciso dar um basta nesta situação, neste mal que tem assolado a minha vida. Você entendeu que para vencer o medo, Cristo precisa reinar definitivamente em todos os aspectos da sua vida. Não há outro meio, não há outra forma, não há outra circunstância. Ele precisa reinar, Ele precisa governar, Ele precisa te conduzir, Ele precisa te orientar, Ele vai te levar a esta condição para superar. E este medo virá outras e outras vezes. Afinal de contas, Ele disse que no mundo teríamos problemas, teríamos medo, chamou de aflição. Mas Ele disse, ó, fique súcio, porque eu venci esse medo. Amém? E para que Ele possa ser seu Senhor e ser seu Salvador, você precisa o aceitar. E se você está aqui hoje nos visitando, ou você está aí parado, relutando, sabendo que existem tantos medos que precisam ser vencidos, e até hoje o próprio medo te mantém paralisado dentro do quartinho da bagagem. Hoje é o dia que estão chamando o seu nome, saia daí. Estão gritando o teu nome, saia, vença o medo, vença o que Deus tem para a sua vida. Eu quero orar por você. E a Bíblia diz que se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, reconhecendo isso de coração, Ele passará a morar definitivamente na sua vida. Então eu vou te ajudar e farei esta oração simples, e você vai repetir esta oração comigo, para que definitivamente Ele seja o teu Senhor e você vença seus medos. Ore comigo assim, baixe sua cabeça. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, reconheço que tenho medo, reconheço que tenho muito medo, mas hoje estou confessando o Senhor como meu Senhor e Salvador. Não quero mais esta vida de medo. Quero entregar a minha vida em tuas mãos. Muda a minha história e perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, escute bem, com sinceridade. Se você fez esta oração pela primeira vez com sinceridade, saiba que Ele vai mexer naquele quartinho bagunçado. Ele está tirando você de lá, e junto daquele quartinho de bagunça, Ele está tirando toda aquela sujeira que você foi escondendo ao longo de tanto tempo, e que o medo foi levando, fazendo com que você enchesse aquele lugar. Ele não prometeu facilidade, não. No começo da faxina há muito movimento, mas Ele prometeu que estará contigo. E eu não vou chamar você aqui à frente hoje, mas se você fez esta oração com sinceridade, só levante a sua mão, por gentileza. Glória a Deus, glória a Deus, louvo a Deus por esta sua decisão. Conte com a igreja, conte com os irmãos, conte com um grupo de avivamento. Se você não tem nenhum GA para participar, escolha um
e não fique mais nesse quartinho do medo. Escolha ter um quarto de oração a partir de agora. Nós queremos encerrar esse culto e eu convido a você a mais uma oração. Pai, nós, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que aqui neste lugar, todo quarto do medo, todo lugar, Senhor Deus, onde os teus filhos se escondiam, mesmo aqueles que te conheciam, mas tinham, Senhor Deus, desvaneios com as coisas deste mundo, e corriam, se escondiam de tantos propósitos e de tantos chamados. Senhor Deus, que hoje esses quartos possam ser limpos e selados, trancados, e nunca mais ninguém, ou esta pessoa que está aqui, possa voltar para aquele lugar. Ele foi chamado, ele foi ungido, ele foi escolhido, ele foi separado. O teu Espírito passou a agir e habitar na vida deste teu filho. Então ele não mais poderá compactuar com situações de medo. Por mais que o medo venha, mas ele tem o Senhor, que garante a ele a condição de avançar, que garante a ele a condição de triunfar, que prometeu estar junto em qualquer situação, acalmando o mar, acalmando a tempestade, mandando embora o vento. E é assim que nós cremos, e é assim que nós declaramos que todo medo, a partir de agora, é vencido na autoridade do nome poderoso, santo, lindo de Jesus. Amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Nós queremos nos despedir dizendo que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do seu Espírito estejam sobre sua vida. E se você puder, bem forte, diga amém. Amém. Vá em paz.